Terça-feira da 10ª semana do tempo comum. Voltamos ao tempo comum, verde da esperança, voltamos ao tempo comum. Você que me acompanha no meu site, padremario.com.br, o Diário Espiritual do Tempo Comum, já está lá, hein? Vamos ao evangelho então de hoje, voltamos ao tempo comum. Terça-feira da 10ª semana do tempo comum. Evangelho, Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Identidade e relevância. Sal da terra, luz do mundo. Mateus 5,13. Jesus afirma de você e de mim, vou grifar com o verde Palmeiras aqui: Vós sois o sal da terra. O sal da terra. Mas quem é que é o sal da terra? Se a gente pegar aqui Mateus, nós estamos em Mateus 5, versículo 13. Mas o que tem do versículo 1 ao 12? O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Portanto, por que somos sal da terra? Quem é que é sal da terra? Os bem-aventurados. Mas a última bem-aventurança, antes de Jesus dizer aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é aquela bem-aventurança assim: Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Então, no fundo, as bem-aventuranças nos preparam, mas é a perseguição, sofrer algo, perder algo, não como consequência do pecado. Sofrer e perder como consequência da minha coerência de ser de Jesus. Isso me salga, isso me unge. E o mundo precisa de gente salgada, ungida. O sal da terra. Ora, se o sal fica insosso, com que salgaremos? Queridos, nós somos o sal da terra, você é o sal da sua família, dos seus ambientes, não fique insosso. Renove o sal. Orando, rezando, jejuando, confessando, sabe? Ouvindo a palavra. Com que salgaremos esse mundo se o sal está insosso? E com que salgaremos o próprio sal? A fé é um dom, é pura misericórdia de Deus, mas a gente precisa zelar. Se o sal fica insosso, com que é o sal insosso? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se a gente não zela pela nossa comunhão com Deus, a gente vai virar motivo de deboche, a gente vira motivo de vergonha. Esse mundo que fica aí fora, dizendo que somos salgados demais e que a nossa luz irrita os seus olhinhos sensíveis, que não precisa tudo isso, que o que tem, ai que moderno, ai que não sei o que. Quando um cristão pisa na bola, esse mundo é o primeiro a condenar. Quando um cristão peca, erra, cai, esse mundo é o primeiro a dizer: mas isso aí nem padre é mesmo, mas isso aí sempre foi hipócrita. O mundo é que taca a pedra. E Jesus não entrou na minha vida, na sua vida, para lá na frente a gente passar vergonha e ser pisado pelos homens, pelos pecadores. Mas Jesus coloca a pergunta: Vós sois o sal da terra, mas você vai ficar insosso? Zele por esse sal, cuide desse sal, pague o preço de ser salgado pelo Espírito Santo. Tem um custo. Agora, quem é que é sal? Os discípulos, bem-aventurados, perseguidos. E esse sal é a identidade de ser filho de Deus e irmão dos outros. É o nosso ser filho de Deus que me faz sal, é o ser irmão que me faz sal. E agora que eu tenho identidade, eu posso ter relevância. De Jesus, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Agora está a relevância. À medida em que eu sou sal, é que eu sou luz. Não dá para ser luz sem ser sal, sem ser filho, sem ser bem-aventurado. Agora eu ganho essa relevância. Iluminar. Vós sois a luz do mundo. E Jesus diz: Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Não tem como esconder. Você não acende uma luz para pôr debaixo da cama. A luz precisa ficar no alto. E veja o que Jesus disse: Não pode, não tem como e não deve. Não pode ficar escondida a cidade construída sobre um monte. Filho, filha, muitas pessoas são a cidade construída sobre um monte. Deus, na sua graça, olhou e derramou o dom, o carisma, a vocação, a capacidade. Vai fazer o quê? Você vai lutar contra? Não lute contra o que Deus te deu. E não lute contra o que Deus deu ao outro. Não adianta. Não fica escondida a luz. Quem tem precisa brilhar. Construída sobre um monte. Cidade construída sobre um monte. O Papa
Santo Padre Leão XIV, na sua primeira homilia, na sexta-feira de manhã ali, né, junto aos cardeais, falou da igreja como arca da salvação, luz que ilumina, e cidade construída sobre o monte. Isso é a igreja, isso somos nós. E aí Jesus diz, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê que a minha luz tem que brilhar? Para você ficar meu fã? Para quê? Para que você fique suscetível a um estelionato da fé? Para quê? Para eu te arrancar dinheiro? Para quê? Para eu te aprisionar em mim? Para quê? Para eu saciar os meus narcisismos, as minhas vaidades? Para quê? Para eu ser um excêntrico especialzinho dentro da igreja? Para quê? Brilha a luz que há em você diante dos homens. Para quê? Para que vejam vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, queridos, quando Jesus entra na nossa vida, a gente não pode se esconder. Eu tenho o sal do Espírito, da fé. Eu não vou ficar debaixo da cama. Ele me fez cidade construída sobre os montes. Eu tenho que parar de negar. Não, isso é na outra. Parte seja cua aí. Assume as coisas. Brilha a tua luz. Mas para quê? Para quê? Para ficar um ególatra? Para quê? Exercitar vaidades? O cristão, o sacerdote, você que talvez é tão identificado com a igreja entre os seus. Para quê? Para que vejam nossas boas obras. E quais são as boas obras? Mateus 5, as bem-aventuranças. Quais são as boas obras? O final do Evangelho de Mateus, as obras de caridade e de misericórdia. Eu tive fome, tive sede, estava nu, era doente. É isso que o mundo precisa ver de mim. E não trejeitos do meu ego, sabe? Não destemperos da minha personalidade. Infelizmente, às vezes a igreja vai ficando cheia de gente excêntrica, esquisita. Não, mas é que a gente tem que brilhar mesmo, está no Evangelho, a gente não pode ter vergonha de nós mesmos, querido. Você precisa aparecer para que Deus apareça. Por isso, muitas vezes, mesmo no exercício do sal e da luz que está em mim, a gente precisa se purificar, amadurecer algumas coisas. Quais boas obras? As boas obras, frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Tem uma listinha de coisa lá que tem que ser vista em mim, através de mim. Então, as bem-aventuranças, as obras de caridade e misericórdia, os frutos do Espírito. Para que, vendo isso, pensem em Deus, glorifiquem a Deus. Somos sal, não fiquemos insossos, né? Salguemos, somos luz, iluminemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.